Paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, que o Senhor, nesse dia, hoje, dia 7 de junho, domingo, que o Senhor possa resplandecer sobre a tua vida, resplandecer sobre a tua casa, estender a sua mão poderosa para te abençoar, para te guardar. E eu gostaria de deixar inicialmente a saudação que o apóstolo João deixa para Gaio, quando ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que tudo te vá bem e que com isso nós possamos exaltar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Dá a Ele honra, glórias e louvores, pois só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é o Senhor, é o Rei de toda a terra. Grande e tremendo é o nosso Deus, poderoso é o Senhor. E hoje nós queremos meditar aqui na Palavra de Deus, um texto, também um texto conhecido, já falamos algumas vezes sobre esse texto, mas meditando durante essa semana sobre esse texto, então Deus trouxe algumas coisas ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com os amados. O texto é o texto de Êxodo 15, Êxodo, no capítulo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Êxodo, no capítulo 15. Esse texto fala sobre o cântico de Moisés. Moisés, depois da passagem no Mar Vermelho, que está narrada no capítulo 14, após passarem o Mar Vermelho, ele sai do outro lado e a palavra diz que Moisés canta, entoa esse cântico ao Senhor. E eu gostaria de ler esse texto. Esse texto por si só é tão tremendo que ele já nos impacta de forma poderosa. É um texto maravilhoso. E assim está escrito: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores e que realizas maravilhas? Estendeste a tua mão direita, e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste
com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passaste este povo que adquiriste. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto é tremendo e, como eu disse, ele por si só já é uma pregação, já é algo que nos impacta. Mas o Êxodo capítulo 15, eu estava meditando e percebi que no Êxodo 14 há uma narrativa física, de acontecimentos físicos que se dão ali no Egito, com a saída do povo, com a fuga do povo, com a chegada perante o mar, e no momento que o povo clama, o povo começa a perguntar: não tinha sepultura no Egito, você nos trouxe aqui para morrer entre o deserto e o mar. E o Senhor fala para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Fala para o povo que marche. E Deus manda que Moisés toque nas águas, estenda a vara sobre as águas, e as águas se separam, e as águas abrem, e a palavra diz que o povo entra pelo meio do mar, com o pé enxuto, e atravessa o mar, e chega do outro lado. O exército de Faraó, que vinha perseguindo, mas que estava parado por causa da nuvem de escuridão que se colocou entre eles e o povo de Israel. E a palavra também diz que o anjo do Senhor que os acompanhava também se opôs ao exército de Faraó, e aquele exército não pôde alcançá-los até que eles tivessem atravessado o mar. E eles atravessam o mar, e o exército de Faraó entra no mar, e o mar se fecha. Essa narrativa de acontecimentos físicos. Mas aqui em Êxodo 15, o que eu vejo é que Moisés começa a expressar aquilo que estava acontecendo no mundo sobrenatural. Aquilo que estava acontecendo no reino do Espírito. Ele coloca detalhadamente como que se estava dando, aquilo que aconteceu no capítulo anterior. Ele coloca agora, era isso que estava acontecendo no reino do Espírito, quando ele começa a dizer, ele diz: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. De quem o Senhor triunfou? Nós sabemos que o Egito adorava vários deuses, existiam vários deuses que eram adorados no Egito, e ele está dizendo aqui: o Senhor triunfou gloriosamente. Quando Deus envia aquelas 10 pragas, cada praga daquela desferia um golpe mortal sobre determinado deus do Egito. Cada entidade adorada pelo Egito era destruída, destituída por cada uma daquelas pragas que Deus enviou. Então, a palavra, ele diz assim: olha, o Senhor triunfou gloriosamente, o Senhor triunfou de forma gloriosa. O Senhor venceu poderosamente, e o Senhor estava agindo e derramando juízo sobre os deuses do Egito. Há alguns textos durante as pragas que Moisés ele mesmo diz para Faraó. Um texto é de Êxodo 8:10, quando ele diz assim: disse Moisés: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o nosso Deus. Deus se mostrava gloriosamente e poderosamente para o Egito. E há um momento também em Êxodo 9:16 que Deus, por meio de Moisés falando para Faraó, Deus fala que poderia ter destruído totalmente a Faraó. Ele diz assim: porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isto te mantive,
para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O nome do Senhor ia ser anunciado em toda a terra, porque Deus estava vencendo, triunfando poderosamente, gloriosamente sobre cada deus do Egito, demonstrando que eles não eram deuses de verdade. E Moisés continua cantando e diz: porque ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, e ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Aleluia, o Senhor é a minha força e ele é o meu cântico, e ele me foi por salvação. Eu estava lendo esse texto acompanhado da Bíblia, do texto hebraico, e quando ele diz assim: o Senhor é a minha força e ele me foi por Yeshua, ele me foi por salvação, ele me foi por salvação. E eu, continuando a meditar nesse texto, eu percebi que Deus, o mar se abre, não simplesmente porque Moisés estendeu a sua mão. Alguns dizem: Moisés abriu o mar vermelho. Não, Moisés não abriu o mar vermelho. Quem abriu o mar vermelho foi a mão poderosa e gloriosa do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, que ali estava presente em sua totalidade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Estavam ali. O mar se abriu e fugiu. Foi diante da presença do Senhor. Porque no versículo 3 aqui, ele diz o seguinte: o Senhor, o Yahvé, é homem de guerra. Yahvé é o seu nome. No texto, lá no original, ele diz assim: Yahvé, Ish Malhamá, Yahvé Shemó. O Senhor é homem. E eu estive meditando nisso assim: mas por que de repente ele fala de Deus? E esse versículo 3 entra e diz assim: o Senhor é homem. Onde? Como que o Senhor é homem? Algumas versões traduzem: o Senhor é um guerreiro forte. Outras dizem: o Senhor é um forte, valente. Mas aqui no hebraico está dizendo Yahvé Ish. O Senhor é homem. Aleluia. E eu estava pensando que Jesus, Deus, Filho do homem, estava aqui também nesse momento. Talvez os irmãos achem estranho, e eu também fiquei pensando nisso. Meu Deus, mas por que diz que o Senhor Yahvé é homem de guerra e que Yahvé é o seu nome? Isso só pode ser referência ao Senhor Jesus, porque no capítulo anterior ele fala que o anjo que os acompanhava, o anjo do Senhor que os acompanhava, resistiu ao exército de Faraó. E sempre que a Bíblia fala sobre a questão do anjo do Senhor, é uma referência à pessoa do Senhor Jesus no Antigo Testamento. E para mim, aqui quando ele diz o Senhor é homem, ele está referindo também ao Senhor Jesus, que estava aqui presente nessa hora. E o Salmo 45, que é uma profecia a respeito do Messias, quando o salmista diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor, tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Aleluia. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros.
Aleluia! Esse texto se refere à pessoa do Senhor Jesus. E quando ele diz assim, o Senhor é homem de guerra e o Senhor é o seu nome, na verdade a palavra lá traduzida por Senhor é o tetagrama, é o nome de Deus, lá no Antigo Testamento, né, que alguns chamam, né, mas eu coloco aqui como Yahvé é homem de guerra, Yahvé é o seu nome. E ele continua dizendo que ele lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar. E ele continua dizendo, narrando o que no mundo espiritual estava acontecendo e que estava realizando no mundo físico. Que ele diz, os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Porque a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Aleluia! É o que ele fala lá no texto de Salmo. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. E ele diz, e voltando para Êxodo 15, Moisés continua dizendo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E aqui no versículo 8, ele diz, e com sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão. Ele estava olhando no texto em hebraico, e quando ele fala do sopro da narina, ele se refere a Ruach, ou ao Espírito. Aleluia! Ele está falando do Espírito de Deus, que com o sopro das suas narinas, o Espírito que sai de ti, por causa dele, as águas amontoaram, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. E ele continua dizendo, e o inimigo continuava dizendo, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. E quantas vezes o inimigo das nossas almas não diz isso para nós? Quantas vezes o inimigo das nossas almas vem e diz, olha, eu vou perseguir, eu vou alcançar e eu vou repartir o despojo. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Mas, querido, no versículo seguinte, ele diz assim, sopraste com o teu espírito. Aleluia! As versões colocam sopraste com o teu vento, mas o texto original, lá está escrito que é ruach. Sopraste com o teu espírito, e o mar os cobriu. Aleluia! Afundaram-se como chumbo em águas veementes. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para ser envergonhado. E há um texto também na palavra, se não me falha a memória, em Jeremias, quando ele diz, ainda que o inimigo se levante contra nós, como torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E é isso que ele está dizendo aqui, que quando o inimigo diz, eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou fazer e vou acontecer, ele diz, sopraste com teu Espírito, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas veementes. Aleluia! E o versículo 11, ele diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Aleluia! Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores e que operas maravilha? Quem é como o Senhor? Aleluia! Mi kamorra bailim. Quem como entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Não há outro semelhante ao nosso Deus. É isso que Moisés está colocando aqui, que os deuses do Egito não se comparavam, não poderia ser colocado lado a lado em comparação com Deus Todo-Poderoso. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade,
admirável em louvores, operando maravilhas. Glória ao nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus presente ali. Por isso, parece exagero dizer nesse texto que estavam presentes ali Pai, Filho e Espírito Santo nessa hora. É o mesmo Deus que estava lá no Gênesis, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nesse façamos estava reunida a Trindade, e eu também vejo aqui nesse texto de Êxodo 15, talvez o irmão vai dizer: olha, você está louco, não é nada disso, mas eu vejo isso aqui, primeiramente quando ele se refere ao Senhor Jesus, e agora quando ele fala do Espírito Santo. As nossas versões colocam vento, colocam sopro, mas lá no hebraico está escrito: sopraste com o teu Espírito. Oh, aleluia, é o Espírito de Deus que estava ali soprando, e quando o Espírito de Deus sopra, aleluia, o mar se abre, os inimigos são derrubados no meio do mar, é por causa do Senhor. E aí, no versículo 11, ele diz: ó Yahvé, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Tu és admirável em louvores, aleluia, e realizas maravilhas. Esse é o Senhor, esse é o nosso Deus. Era a presença dele que estava ali. O mar fugiu, foi diante da presença do Senhor. E nós podemos ver isso no Salmo 114, quando o salmista faz alusão a essa saída de Israel do Egito. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí no Salmo 114, nós vamos ver o que está escrito nesse salmo, comprovando que era a presença do Deus Todo-Poderoso que estava ali, aleluia, diante da qual o mar fugiu. Salmo 114, ele diz: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. Aleluia! E ele continua dizendo, já referenciando, quando o povo vai entrar em Canaã, que passa o Jordão, ele diz: o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. E aí o salmista mesmo faz uma pergunta: que tiveste tu, ó mar, que fugiste? Porque ele diz lá em cima: o mar viu isto e fugiu. E ele pergunta: que tiveste tu, ó mar, que tu fugiste? E tu, ó Jordão, que voltaste para trás? E ele pergunta também aos montes: montes, por que saltaste como carneiros? E outeiros como cordeiros? E o salmista responde no versículo 7. Ele disse: treme, terra, na presença do Senhor. É na presença do Deus de Jacó. Aleluia! Quem o mar viu e tremeu, quem a terra viu e tremeu, quem o Jordão viu e tremeu, foi a presença do Senhor, a presença do Deus de Jacó. E ele diz: esse Deus, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de águas. Aleluia! Que tiveste tu, ó mar, que fugiste? E ele diz: treme e foge da presença do Senhor, da presença de Yahvé, na presença do Deus de Jacó. Aleluia! Era essa presença que estava ali em Êxodo 15. É dessa presença maravilhosa que Moisés estava narrando no seu cântico, quando ele diz: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. E quando ele fala que o Senhor é homem de guerra, aleluia, que ele é poderoso. E o salmista no Salmo 114, ele fala que quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo estranha, o mar viu isto e fugiu, e o Jordão voltou para trás. Aleluia! E ele pergunta: o que você viu, mar? Treme da presença do Senhor, da presença do Deus de Jacó. E o povo sai do Egito. E Moisés continua dizendo que os povos ficaram assustados. Os povos ouviram
e eles estremeceram. Êxodo 15, versículo 14. Os povos ouviram e eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Ele continua dizendo: então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Aleluia! E por que eles estavam tremendo? Por que eles estavam derretendo? Era diante da presença, era temor da presença, como o Salmo 114 diz. Era treme diante da presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Aleluia! E quando o povo estava ainda no deserto caminhando, um desses príncipes de Moabe, que aqui fala que se apoderou o temor deles, que os príncipes, os poderosos dos moabitas, apoderou-se um tremor. Em Números 23 fala que um rei lá dos moabitas contratou a Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaque manda Balaão amaldiçoar a Israel. Mas Balaão fala para ele: eu só vou falar aquilo que o Senhor me mandar. E em Números 23 ele fala para Balaque: inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, aleluia, e eu não posso revogar. A bênção do Senhor estava sobre Israel, estava sobre o povo, e a bênção do Senhor está sobre a tua casa, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. O Senhor determinou a bênção e a vida para sempre na sua casa, e ele diz: olha, ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ele tem abençoado, ninguém pode revogar, porque não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio deles se ouve aclamação ao grande rei. Aleluia! Porque Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Aleluia! Porque nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas tremendas Deus tem realizado. Aleluia! Foi isso que os povos ouviram. Moisés expressa isso, que o temor se apoderou desses povos, a ponto de um rei mandar que amaldiçoe esse povo. Mas Balaão disse: não tem como amaldiçoar, porque eu não posso revogar a bênção do Senhor que está sobre ele. E várias outras oportunidades ele tem de amaldiçoar o povo, e vai e sobe a um alto monte e prepara o holocausto e faz sacrifício. Mas quando ele se levanta, há um texto, Números 24, que lá do alto diz que Balaão olha e vê o acampamento de Israel. E, na verdade, ele começa a dizer: oh, quão amáveis são as tuas tendas, aleluia, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel, aleluia. No hebraico ele diz: Matovu, o Halecha, Yaakov, Mishkenoterra, Israel, aleluia. E o rei ficou desesperado: eu estou mandando você amaldiçoar, e você abençoa, mas é porque a bênção do Senhor estava sobre ele, o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz: entre eles se ouve a aclamação ao grande rei, aleluia. E o Senhor Jesus é o grande rei de toda a terra. É esse rei a quem nós servimos, é esse Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, a quem nós
glorificamos, a quem nós exaltamos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que faz milagres, é o Deus que estende a sua mão, a sua destra, e a palavra diz que os montes tremem, a terra treme diante da presença do Senhor, diante da presença do nosso Deus. É esse Deus a quem nós servimos, é esse Deus a quem nós glorificamos e a quem nós exaltamos, é a Ele. E a palavra fala que Moisés mesmo dizendo, ele lá mais para frente ele diz que o Senhor é Rei eterno. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Aleluia, no versículo 18, ele diz: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Outra versão diz: o Senhor é Rei eternamente. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o nosso Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus glorioso. Aleluia, o Deus que se levanta em nosso favor, o Deus que age em nosso favor. Aleluia, o Deus que trabalha em nosso favor. É esse Deus a quem você serve. É esse Deus a quem nós glorificamos. É esse Deus a quem nós exaltamos nessa hora. Aleluia. É esse Deus que Isaías 64 expressa de forma gloriosa, quando ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Aleluia. Moisés, no seu canto, ele diz que as nações tremeram, ali apavoraram, e o salmista diz que eles tremeram, foi diante da presença do Senhor. E aqui Isaías está dizendo que fazes notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. E sabe por quê? Ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. Esse Deus que faz maravilhas. Esse Deus que não mudou. Esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus que estava ali no Êxodo há mais de 3.000 anos, abrindo o mar e fazendo com que o seu povo passasse, é o mesmo Deus que está conosco aqui. É o mesmo Deus que está contigo na sua casa. É o mesmo Deus que está contigo com a tua família. Ele não mudou. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que nesse dia o Senhor haja poderosamente na sua vida. Que o Senhor haja poderosamente na sua casa. Que o Senhor haja poderosamente em seu favor e contra os seus inimigos. Que os seus inimigos, que os nossos inimigos sejam desbaratados. Que os nossos inimigos fujam e tremam da presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Jacó. A palavra diz que, ainda que eles venham contra nós por um caminho, por 7 caminhos, eles fugirão da nossa presença. Porque é a presença do Deus Todo-Poderoso que está conosco, é a presença do Todo-Poderoso que está em nós, é essa presença que faz tremer o inimigo. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, damos a ti a honra, a glória e o louvor. Reconhecemos que não há outro Deus além de ti.
Deus grande, Deus tremendo, Deus poderoso, único, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. O teu nome é exaltado, e o Senhor é rei sobre toda a terra. A palavra diz que o Senhor é rei eterno. O salmista diz lá no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. E quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ó Senhor dos exércitos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te damos a ti o louvor, toda a honra, glória e adoração. O teu povo que se reúne, Senhor, em suas casas nessa hora, que a tua mão seja firme conosco e que o teu braço nos sustente, Senhor. Pai, nós te bendizemos, te bendizemos, te bendizemos, pois o Senhor é o nosso Deus e nós te louvamos. O Senhor é o nosso Deus e nós te glorificamos. Recebe a honra, a glória, o louvor, a exaltação, Senhor, nessa hora. A exaltação de frutos de lábios que confessam o teu nome. Apresentamos a ti esse sacrifício de louvor. Apresentamos a ti, Senhor, esse sacrifício de louvor. Louvor de lábios que confessam o teu nome. Nós confessamos o teu nome e dizemos que o teu nome é poderoso, o teu nome é Yahvé dos exércitos, o teu nome é maravilhoso. Seja exaltado, Senhor, seja adorado e seja glorificado. No nome de Yeshua HaMashiach, teu Filho amado. Aleluia. Amém, amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, poderosamente nesse tempo. E que a glória do Senhor seja vista sobre a sua vida. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Graças a Deus, que o Senhor em Cristo, o Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, nos abençoe poderosamente. Fiquem na paz, no nome do Senhor. Amém.